have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, bom dia. Eu vou dar bom dia porque esse episódio está já à disposição de vocês de madrugada, então eu espero que vocês ouçam logo cedo, porque daqui a pouco tem mais jogo. Começaram os playoffs da NBA, play-in já é playoffs e conforme prometido, voltamos com os episódios diários. Inclusive, gostaria de dizer que nós estamos gravando de madrugada, tá? Por volta aí de 2 horas da manhã. Então, aproveitem, deleitem-se com esse primeiro episódio diário, porque a partir de agora estaremos aqui todos os dias. Agatha Máximo, eu não sei nem como te cumprimentar, se eu te dou boa noite ou se dou bom dia. Não vou dar nada, só vou falar olá. Pode dar bom dia pra gente acordar, galera, né? Esse podcast teve... Eu vou agendá-lo, porque eu acho que também não adianta nada a gente postar agora, mas eu vou agendar, ele vai sair umas 8 da manhã. Então é bom dia. Então tá. Tem que sair mais cedo, né? Que o povo vai pro trabalho às 7 horas da manhã. Tá bom. Vou agendar para 6h30 pra ajudar Isso. a ida do trabalhador brasileiro. Isso, vamos focar. Eu vou 6h30, então eu vou me basear pelo meu horário. Tem gente que vai até mais cedo. Mas enfim, vamos ao que interessa, porque como vocês sabem, vocês conhecem, nossos episódios diários são mais rapidinhos, até porque tem muita coisa pra falar. E o que a gente vai começar falando é do 7º colocado, ou da 7ª vaga, da Conferência Oeste. A Agatha Máximo tanto torceu para escapar de Los Angeles Lakers que conseguiu. E ela teve a cara de pau de ir pro Twitter dizer: nunca torci tanto pro Lakers. Quem vê assim acha que ela tava torcendo mesmo pro Lakers. Ela tava torcendo para escapar do Lakers. Fato é que Los Angeles Lakers venceu New Orleans Pelicans por 110-106. Primeiro jogo desse play-in dessa temporada 23-24. Chegou a abrir uma grande vantagem, inclusive, né, Agatha, durante o jogo. E o jogo foi ali até o minuto final, muito pegado, muito disputado. E eu ouso dizer que talvez o desfecho pudesse ser diferente caso Zion Williamson não tivesse saído direto do banco de reservas para o vestiário, faltando o quê? 1 minuto e 40, 1 minuto e 50 pouquinho mais ou mais, menos. acho que era quase 3, Trica. Ah, é? Pode ser, pode quase ser. 3, pode quase ser. 3. Enfim, na reta final, ali nos finalmentes do jogo, quando estava bem apertado já, quando já tinha rolado essa vantagem toda aí, ele acabou se machucando sozinho, na verdade, depois de um arremesso, e foi para os vestiários, não voltou, e aí o Lakers, né, conseguiu aí confirmar a sua vitória. O Lakers chegou a abrir 18 pontos de vantagem em determinado momento do jogo. O Pelicans também abriu vantagem, teve momentos de 10 pontos de vantagens para o Pelicans. Nós tivemos 11 mudanças de liderança nessa partida, 6 momentos em que a partida esteve empatada, e a maior run foi de 13 pontos, que foi do Lakers, se não me falha a memória. Agatha, a vitória foi do Lakers, mas o cestinha da partida foi o Zion Williamson, né? 40 pontos para ele, 11 rebotes, 5 assistências, 63% de field goal. Não, obviamente, né? Obviamente não, porque poderia acontecer, mas não teve nenhuma bola de 3 para ele. LeBron James terminou com 23 pontos, também terminou com 9 assistências. Anthony Davis, né, capitalizando os rebotes, 15 para ele, 12 para Larry Nance Jr. Inclusive, cada vez que eu vejo Larry Nance Jr., eu lembro de Sabrina, tá? É batata, eu vejo ele, eu lembro de Sabrina. Tem algumas coisas nesse jogo que poderia ter trazido essa vitória para o Pelicans, né, Agatha? Primeiro quarto, aliás, foi muito bom do Pelicans. O Pelicans conseguindo explorar muito bem o garrafão, inclusive deu
um banho no Lakers em pontos no garrafão, foi 60-36. Primeiro quarto muito bom. Mas aí no segundo quarto o Lakers conseguiu encaixar principalmente a sua defesa, conseguiu limitar muito os espaços do Pelicans, principalmente na transição. O Pelicans até conseguiu capitalizar a segunda chance, ficou em 11-8 aí os pontos de segunda chance, mas o Lakers conseguiu fechar bem essa defesa e aí conseguiu com a experiência, principalmente porque eu acho que o Pelicans me pareceu um pouco nervoso, tentando matar as jogadas com muita pressa em vários momentos e oferecendo contra-ataque para o Los Angeles Lakers. E aí a gente teve essa vitória essa que colocará novamente frente a frente Los Angeles Lakers e Nuggets, ano passado, final da Conferência Oeste, né, temporada passada, quando o Nuggets acabou varrendo o Lakers por 4-0. Agatha, o que você acha que foi, assim, o lance, não digo nem o lance, mas o ponto capital para que o Lakers saísse com essa vitória e colocasse o Pelicans aí nesse segundo jogo que vai jogar, ainda vai ter uma segunda chance, né, o Pelicans, para tentar essa 8ª vaga para enfrentar o OKC. Drica, a primeira coisa foi justamente essa lesão do Zion, né? Foi triste. Triste. A palavra não dá é essa. nem para saber o que aconteceu direito, né? Porque visualmente você não percebe nada. Não dá para saber se foi no primeiro pulo, se foi no segundo. E de fato, não é algo aparente, assim, pelo menos não muito. E aí o Zion sai, 36 minutos jogados, inclusive, mesmo com a lesão, foi o jogador que mais esteve em quadra pelo Pelicans. Foram 40 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e jogando muito bem e trazendo o time de volta para o jogo em um momento que parecia que tudo estava perdido, né? Você mencionou da vantagem que o Lakers teve, chegou a estar 18 pontos à frente e o Pelicans foi buscar, chegou a empatar ali no final e ofereceu uma resistência no fim do jogo. Infelizmente, essa resistência não foi suficiente. E aí, outros fatores, né? Acho que é importante falar da necessidade hoje que o Pelicans tem de um armador consistente e um armador que contribua ofensivamente para esse time. Olhando para os dois jogadores nessa posição, a gente tem o Herb Jones novo, ainda tem muita coisa para melhorar, mas chutou bem, 57%, apesar de ter chutado pouco, né, 50% nas bolas de 3, mas apenas 10 pontos. E do outro lado ali dessa armação temos CJ McCollum, né? Difícil falar bem desse homem nos playoffs, eu acho que estamos chegando a um ponto que de fato é impossível. Quem viveu alguns playoffs na bolha, aquele playoff com que o Damian Lillard meteu 5, 6 bolas de 3 seguidas para colocar o Trailblazer de volta e o CJ McCollum pisa na linha e faz o Portland perder a série. Hoje, 11% da bola de 3, 1 de 9, 4 de 15 de field goal, 26% apenas, 9 pontos e, consequentemente, o pior plus-minus aí desse time do Pelicans com menos 17. Um problema colossal, CJ McCollum, porque, enfim, contribuiu durante a temporada, contribui bem, mas é um cara que não rende sob pressão, né? É complicado demais e algumas coisas precisavam ter sido capitalizadas, como, por exemplo, o que você falou, essa vantagem absoluta dentro do garrafão. 36 contra 60 para o Pelicans em pontos dentro do garrafão. Óbvio que muito disso vem de Zion, mas vencer por ali com o Anthony Davis do outro lado é um indicativo de que esse time é muito forte dentro do garrafão. Eu vi diversos momentos em que LeBron James não conseguiu parar Zion Williamson, né, no drive ali para dentro da cesta. E é muito difícil assistir e ver o LeBron James sendo movido nessa posição de defesa em que ele fica. Então, o Zion é de fato muito, muito, muito forte. E aí, para mim também tem um outro fator, Drica, crucial para essa derrota do Pelicans especificamente, que foi a porcentagem de bola de 3. Hoje o Pelicans chutou 30%, se você quer saber, e tem uma média de 38,3, que é a quarta melhor da NBA nessa temporada. Então, perder quase 10% aí nessas bolas de 3 fez uma baita diferença, especialmente nesse final.
óbvio que ali, ó, conta nesse 1 de 9 do CJ McCollum, né? E tem mais uma galera que não chutou bem. É aí que a gente começa a ver que a coisa desandou. Mas, por outro lado, o Lakers também não é aquela coisa que convenceu, né? Você não sai do jogo falando, de fato, o Lakers foi muito melhor. Teve mais paciência, que eu acho que o que você justamente mencionou. É um time cadenciado, um time de idosos, né? Então não dá para correr o tempo inteiro. E sobre a liderança de LeBron James, que também não teve uma noite muito incrível, né, de field goal. Chutou apenas 30%, 1 de 5 para 3 pontos, mas contou com algumas estrelas inspiradas. É bom ter Anthony Davis, né, apesar de Saudável, né? pois é, apesar de ter chutado 37,5, colaborou com 8 lances livres, o LeBron colaborou com 10, um time que bate muito lance livre, né? A gente tá cansado de falar dessa questão. Mas D'Angelo Russell jogou bem, 45% das bolas de 3, 5 bolinhas, 21 pontos, e o Anthony Davis pegou 15 rebotes, né? Apesar aí dos pontos terem ido pro outro lado, ele foi crucial em ajudar o time, especialmente nos rebotes defensivos. As segundas chances, essas de bola de 3, que o Pelicans não soube aproveitar, provavelmente foram aí pegas por Anthony Davis e capitalizadas, né? Mas assim, Drica, ainda não é um time que convence, né? É óbvio que chega forte, enfim, LeBron James, um time com experiência, com paciência, mas assim, para bater o Denver Nuggets, precisa disso aí vezes 7, né? É, assim, né? Foi varrido no ano passado. Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Mas, Agatha, eu queria chamar atenção para outros personagens, eu acho, desse jogo. D'Angelo Russell, principalmente no primeiro tempo. Eu gosto sempre de lembrar que ele tá no Los Angeles Lakers ainda, porque chorou, né? Porque ele já tá com um pé e meio pra fora, estavam querendo chutar o coitado ali na trade deadline. Ele ficou e ele foi muito importante no final, inclusive, naquele minutinho ali, 2, 3 minutinhos finais, ele matou uma bola de 3 importantíssima. E ele terminou com 21 pontos, 6 assistências, 50% de aproveitamento, 5 bolas de 3 pontos para o D'Angelo Russell. Eu acho que é necessário que a gente exalte ele aqui nesse momento, porque, enfim. O Hashimura, que matou também uma bola importante em dado momento do jogo, mas a gente olha para as stats, né, do time do Lakers, a gente tem o time titular inteiro fazendo mais de 10 pontos, né, o que menos pontuou foi o Hashimura com 13, o Austin Reeves com 16, e aí LeBron James, Anthony Davis e D'Angelo Russell com mais de 20 pontos, enquanto o banco de reservas teve 9, 15, 17 pontos com o Spencer Dinwiddie zeradaço. Uma tragédia. Se tivermos CJ McCollum de um lado daquele jeito, o Dinwiddie não contribuiu com basicamente nada. Então, assim, os titulares carregando muito essa pontuação e em momentos importantes. Pelo lado do Pelicans, além dessa coisa toda de não conseguir capitalizar, né, administrar a vantagem, ter paciência para jogar, porque obviamente aquilo que a gente sempre fala, playoffs é outra coisa, é feito de ajustes de um jogo para o outro, mas muito de ajustes dentro da partida, e foi o que o Lakers fez do primeiro para o segundo quarto, né? Conseguiu ajustar sua defesa, conseguiu tirar espaço do Pelicans, e aí o Pelicans começou a se ver pressionado, começou a perder o controle do jogo, depois conseguiu retomar no segundo tempo, muito por conta do Zion Williamson, e também por causa Brandon Ingram, né, muito bem, e do Alvarado. Eu acho que a gente também tem que mencionar o Alvarado, a gente já mencionou ele aqui em outras temporadas, o quanto ele incomoda, né, na marcação, também matou bolas importantes ali em dado momento, veio do banco, contribuiu com 10 pontos, 2 rebotes, 7 assistências, mas aí a gente chama atenção, ao contrário do Lakers, né, que os starters ali, enfim, carregaram pontuação. Pelo lado do Pelicans, o Valanciunas teve 10 rebotes, mas contribuiu com 4 pontos apenas. E como você já mencionou, o CJ McCollum, que espera-se muito mais dele, até do próprio Ingram, né, que terminou com 11 pontos. E em O contrapartida, Ingram viveu, né, Drica?
É aquela coisa de 8 ou 80, né? É 8 ou 80. Só que aí o banco veio muito bem, né? Ao contrário do Lakers, essa coisa de espelhado, né? O banco do Pelicans terminou com 32 pontos. 32 pontos, exatamente. 32 pontos, 18 rebotes, 14 assistências. Então o banco veio muito bem com o Larry Nance Jr., com o Alvarado e também com o Daniels. Porém, os titulares não conseguiram contribuir o suficiente para que o time conseguisse ou manter aquela vantagem no do primeiro quarto, né? Pelo menos manter aquele ritmo de jogo, porque obviamente o Lakers ia intensificar para ir buscar, para não precisar de um outro jogo, né? Não tinha essa de fugir de nada. Inclusive, o Ham falou numa entrevista pós-jogo, né? Respondendo a pergunta, as pessoas que falaram que talvez o Lakers pudesse perder de propósito para fugir do Nuggets. Ele só mandou a seguinte resposta: saíram do manicômio. Obviamente que tem medo de pegar o Nuggets, né? Mas, enfim, ele não ia dizer isso. Mas é essa coisa, né? Os titulares não conseguiram manter a intensidade no segundo quarto, principalmente, né, no segundo quarto, porque o segundo quarto foi 34-16 pro Lakers. Então esse ajuste veio muito rápido. A resposta veio muito rápida. E aí não conseguiu, né, buscar no terceiro quarto, até diminuiu ali, mas foi diminuindo a diferença, foi diminuindo, poderia ter buscado no final do jogo, e aí aconteceu o que aconteceu com o Zion. Então, o banco veio muito bem, mas o time titular não conseguiu manter aquela intensidade, não conseguiu capitalizar os rebotes, enfim, isso que a gente acabou de falar, mas eu queria chamar a atenção para o Alvarado, que foi muito importante, até mesmo para chamar a torcida em dado momento que a torcida tinha morrido. Então o Zion e ele conseguiram chamar a torcida. E pelo lado do Lakers, o D'Angelo Russell, porque, né, coitado, quase foi chutado de lá. Tem que falar quando joga bem, né? A gente não vai só criticar. Tem que falar, mas José Alvarado é um cara muito especial, né? Esse coração aí que a gente sempre fala. Teve o melhor plus minus, enquanto esteve dentro de quadra, fez seus companheiros renderem mais. 7 assistências, né? Além dos 10 pontos, e 2 rebotezinhos aí para somar. Mas o Brandon Ingram é o que me preocupou nessa partida. Quando você é o segundo melhor jogador de um time, ou pelo menos deveria ser, você precisa entregar uma performance como tal, né? E eu gosto também da pachorra da comissão técnica toda do Pelicans, que teve de tirar o Brandon Ingram. Não está jogando bem e vai ficar de fora. Jogou apenas 24 minutos em comparação com o Zion, que jogou 36, o Herb, que jogou 35, porque de fato não estava jogando bem. 4 de 12 aí, 33% apenas. Então, eu podia ter deixado até CJ McCollum menos, mas essa rotação de fato do Pelicans ela é um pouco reduzida, né? São os 5 titulares mais 4 aí para rotacionar, mais 3, perdão, para rotacionar. E o Lakers jogou mais ou menos com a mesma equipe, com a mesma quantidade de jogadores, mas parece que esses jogadores oferecem mais recursos, né? Mais opções. Colocar um Dyson Daniels é diferente de poder colocar um Gabe Vincent, que, por exemplo, jogou pouco, mas contribuiu com 2 bolas de 3, né? Com lances livres e 4 rebotes. Então, enfim... O saldo que fica aqui, Drica, é que Los Angeles Lakers segue na disputa, vai jogar aí pelo menos 4 joguinhos, né, participar da brincadeira, se vai ser um café com leite ou não, só o tempo dirá, mas está classificado. Você mencionou, né, há quem diga, há quem disse, né, que o Lakers deveria perder para poder enfrentar o Oklahoma, mas perder aqui é uma questão complicada, porque aí teria que vencer no próximo jogo, e vai saber o que acontece, né? São outros personagens, outras situações, mas o que significa é que existirá uma revanche, né? Essa é a parte boa nisso tudo. O Lakers sacramentou a sua vitória e a sua vaga nos playoffs. E olha Falando em deixa, hein? Sacramento. Falando em Sacramento. Vamos a eles, então, Agatha Márcio. Vamos, Drica. Parece que é a última vez que veremos aí, que vimos, né? Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green juntos em quadra. Rumores, né?
Falando, eu vou começar. Aliás, deixa eu passar o placar, né? Antes. Então, o segundo jogo, que era o jogo de vida ou morte, né? Dessa madrugada, começou às 11 horas. Golden State Warriors e Sacramento Kings. Aí sim, o jogo de vida ou morte. Quem perdesse estaria fora. E quem perdeu foi o Golden State Warriors, 118-94 para o Sacramento Kings. Neste exato momento ou já acabou aí? Porque assim, a gente tá gravando. Aqui já falta acabou. 53 segundos. Não, aqui acabou. 118-94 para o Sacramento Kings, em um jogo que, como a Agatha disse, provavelmente o último jogo aí desse Big Three, dessa dinastia, porque aí começa a se desfazer. Eu não acho que o Curry vai sair, mas não sei o que será de Klay Thompson e Draymond Green. Mas eu quero começar especificamente a falar de Klay Thompson, porque o Klay Thompson terminou esse jogo zerado, Agatha Máximo. E assim, eu acabei de twittar isso, inclusive. Pra mim, eu acho muito triste um jogador do calibre de Klay Thompson, em um jogo de vida ou morte, terminar zerado. É um negócio assim, ele terminou com 0 pontos, 4 rebotes, 1 assistência, deixa eu ver quantos tentados aqui, né? 0 de 10 do quadra, 0 de 6 do perímetro. Então, eu acho isso, assim, muito, muito triste. Dito isso, vamos às estatísticas. A maior liderança do Sacramento Kings, 26 pontos. O Warriors chegou a liderar durante o jogo, mas apenas 3 vezes, até porque a gente só teve 3 mudanças aí de liderança. Uma vez apenas o jogo empatado, e a maior run, obviamente, do Sacramento Kings foi de 10 pontos. 55 rebotes para o Sacramento, 53 para o Golden State, 28 assistências para o Kings, 19 para o Warriors, 10 steals para o Sacramento, 16 turnovers para o Golden State Warriors, e aí a gente já vai ver o que isso significou, né? Como isso impactou. 43% a 41% de field goal, 46% para o Sacramento contra 31% do perímetro e 93% de lance livre a 78%. E aí, quando a gente fala em turnovers, né? O Sacramento fez 12 pontos de contra-ataque contra 6, 25 de segundas chances contra 9, e aí na área pintada, no garrafão, ficamos nos 40-40. Cestinha da noite, Keegan Murray, só no primeiro, apenas no primeiro quarto, este homem já tinha 4 bolas de 3, apenas no primeiro quarto, tá? Ele terminou com 32 pontos, 9 rebotes, 2 steals, 10 de 20 de quadra, 50%, e 8 bolas de 3 em 13 tentadas, 61% de aproveitamento para Keegan Murray. Além dele, todos os jogadores, os 5 iniciais do Sacramento, terminaram com mais de 15 pontos. 15 pontos para o Ellis, 17 para o Barnes, 16 para o Sabonis, 24 para o De'Aaron Fox e 32 para o Murray. E do banco a gente teve aí 14 pontos do banco do Sacramento. Já pelo lado do Golden State, 22 pontos para o Curry, 12 para o Green e para o Wiggins, 2 para o Jackson Davis e Klay Thompson zerado do banco, Kuminga contribuindo com 16, assim como Moses Moody. 5 pontos para o Podziemski, 3 para o Chris Paul e 2 para o Kevin Looney. 4 para o Quinones. Essas foram as estatísticas do jogo. Mas, Agatha, em nenhum momento, aliás, claro que a gente nunca duvida de Stephen Curry, jamais longe de nós fazer isso. Mas em nenhum momento o Sacramento foi de fato ameaçado pelo Golden State, né? A gente viu um Klay Thompson completamente apático, que não estava contribuindo, estava atrapalhando, inclusive. Ele, inclusive, nem teve grande minutagem. No segundo ou no terceiro quarto, mal entrou em quadra. Terceiro quarto, se não me engano, foram 31 minutos para ele, mas o terceiro quarto, especialmente, foi de uma minutagem muito baixa para o Klay Thompson. Os bancários contribuindo muito, mas aí esse problema de aproveitamento dos titulares. E pelo lado do Sacramento, De'Aaron Fox fazendo o diabo, e aí uma noite absurda do Keegan Murray com todo esse aproveitamento, matando bola de tudo que era lugar, sem que o Golden State tivesse uma resposta para isso. Me pareceu um time apático, Agatha. Não sei se essa foi a sua impressão também.
Lembrando que Sabonis estava pendurado em faltas já no intervalo, tá? Ele tava ali com 3 ou 4 faltas já no intervalo. Morre o inesquecível, né? Morre a última dinastia que tivemos o prazer de assistir. De fato, isso sacramenta muito do que é um pouco também da resistência do Keren mudar algumas coisas e aceitar algumas novidades dentro desse time, né? Foi muito legal ter visto o Golden State Warriors que a gente viu durante todos esses anos, mas na NBA de hoje algumas coisas precisavam ser adaptadas, né? Especialmente quando você joga contra Mike Brown. Mike Brown era o segundo técnico desse time do Golden State Warriors. É um cara que sabe absolutamente tudo É o atual técnico do sobre. ano, né, Agatha? Foi o técnico do Exato! ano passado. E é um técnico que sabe absolutamente tudo sobre um estilo de jogo que o Steve Kerr teima em continuar fazendo. Então, assim, eles foram hackeados. É basicamente isso, eles foram hackeados. No primeiro quarto do primeiro quarto, existia um jogo e a partir daí, a partir do momento em que o Sacramento toma a frente, eles não perdem essa liderança em nenhum momento. Ela diminui ali no começo do terceiro quarto, mas ela nunca deixa de existir. E velocidade de cruzeiro, né? Pontos importantes. Eu acho que hoje esse Sacramento Kings tem muitos recursos. Recursos de diferentes maneiras, né? Se você me falasse que Keegan Murray seria o cestinha, eu nem me espantaria, mas assim, poderia ser o De'Aaron Fox, poderia ser inclusive o Keon Ellis. Tava ouvindo o episódio dos Meninos do Café Belgrado hoje à tarde, e eles estavam falando muito sobre o Keon Ellis, né? Como é um cara que não tem holofote, também não participa demais das conversas de quando a gente fala de backcourt e de armadores jovens, mas tá aí na NBA há 2 anos, hoje meteu 75% das bolas de 3, contribuiu com 15 pontos, 5 assistências, 3 roubos de bola, 3 bloqueios e 4 rebotes. Defensivamente foi um absurdo nesse jogo. Exato, exatamente. E ofensivamente também, né? Um carrapato no Stephen Curry. Exato, e aí você tem um Keegan Murray chutando 61% das bolas de 3, e desafogando o Sabonis em uma temporada magistral do Sabonis, muito boa mesmo, regular, que não precisou também meter muita bola, né? 16 pontos, mas 12 rebotes, 7 assistências, quase um triple-double. Um time que botou para jogar aí mais de 10 jogadores, né? Pode aproveitar. Gui Santos jogou também, diga-se de passagem, 2 minutos e 13 segundos. Pegou aí um rebotezinho e teve um plus-minus de 2, tá? Maior do que de Stephen Curry, parecia. Mas é isso, eu acho que também não tem porque a gente se aprofundar tanto assim nesse jogo, porque você já disse tudo e a gente tem um limite de tempo e esse time do Sacramento Kings ainda não está classificado, né? O Kings deve enfrentar o New Orleans Pelicans e, Drica, em retrospecto dessa temporada, o Kings venceu todas, tá? O Pelicans não perdeu... o Pelicans não venceu nenhuma. Será? Então, estamos falando de momentos complicados aí. Será que você vai enfrentar Sabonis, que você tanto gosta, Agatha Márcio? Perdão, errei aqui, tá? O Pelicans ganhou todas. O Kings que não venceu nenhuma. O Kings vamos não venceu ver. nenhuma. Eu torço por um Pelicans OKC de novo. Já falei o porquê. A juventude e tudo mais. Tem medo do Sabonis também, né? Tem medo ali do garrafão, mas o garrafão do Pelicans também é muito forte, Sim. né? Diga-se de passagem. Mas essa lesão do Zion aí fica um questionamento, se ele joga, se ele vem no sacrifício ou se ele se preserva. São muitas questões. A gente não tem nem muitas informações, né, Agatha? Porque não saiu muita coisa depois que ele saiu. Exato. Como você disse, visualmente não dá pra saber o que aconteceu, porque ele fez o arremesso, caiu, e aí a hora que ele foi pro banco ele deu uma sentida e aí nunca mais se soube o que aconteceu. Então também não sabemos de informação. Talvez amanhã no episódio do Play-in do Leste a gente tenha alguma informação. Você falou Muito sobre provavelmente. Você falou sobre o plus-minus, só queria fazer um adendo aqui, que o plus-minus dos titulares do Sacramento Kings
Todos eles de 20 para cima, tá? Só queria dizer isso. E é isso, então. Teremos oficialmente New Orleans Pelicans e Sacramento Kings disputando a última vaga e disputando a oportunidade de continuar vivo no sonho. A oportunidade de jogar contra Mas o KC. esbarrarão, exatamente. Esbarrarão com o Oklahoma City Thunder nesse meio de caminho. E aí, a ver, né? Eu fico feliz de novo de não ter enfrentado o Lakers por conta do matchup, especialmente. Eu acho que era o pior matchup possível pra gente nessa primeira rodada. E passando agora que venha qualquer um também. Agora também pra vencer precisa ganhar de todo mundo. Não dá pra ficar escolhendo adversário. E amanhã a gente volta, né, Drica? Porque amanhã tem mais. Exato. Só pra passar aí pra quem tá ouvindo. Então, Sacramento Kings e Pelicans é na sexta-feira, dia 19, às 10h30. E amanhã, ou hoje, né, já que vocês estarão ouvindo na quarta-feira, dia 17, 8 horas da noite, Miami Heat e Sixers. Quem passar já garante o 7º lugar aí e enfrenta o New York Knicks. E quem perder vai enfrentar o vencedor do confronto das 10h30, que é Atlanta Hawks e Chicago Bulls. O perdedor do primeiro jogo contra o vencedor do segundo jogo. Quem vencer lá na sexta-feira também enfrenta o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. É isso, né? Episódios curtos como prometidos. E a gente volta na manhã de quinta-feira para trazer o resultado aí do play-in, do primeiro dia de play-in da Conferência Leste. Agatha Máximo. Até amanhã, então, pessoal. Até já, né? Beijo. Beijo.